E aí pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar novamente sobre a Free Agency, outras trocas, outras mudanças de jogadores que ocorreram na semana passada, vem ocorrendo ainda nessas semanas. E devagarinho eu vou soltando todas elas com seu impacto no Fantasy lá no Instagram e trazendo aqui também via áudio para vocês entenderem um pouco mais e também se aprofundar alguns detalhes um pouquinho maiores em cada um desses jogadores que às vezes não cabe lá no post ou que acaba esquecendo, acaba passando e eu vou recordar aqui no podcast. Antes de mais nada, lembrando a você, siga-nos no Instagram, no Facebook. Consegui voltar a replicar as coisas no Facebook, então pode seguir lá no Facebook também. No Twitter, como eu já falei, não interajo muito por lá, mas estou sempre dando uma olhadinha lá. Principalmente no Instagram, então se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me manda lá no DM, a gente conversa sem problema nenhum, responde nos comentários, nos posts. Tá liberado, a interação é feita toda pelo Instagram. E também não esqueça de assinar esse podcast no seu agregador, seja no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts ou em algum outro que você escute. Mande para seus amigos, diz, olha aqui, ó, tem um podcast falando de fantasy assim, vamos brigar para os playoffs pelo menos na próxima temporada, então ouve esse cara aqui que tu vai ter um pouquinho mais de facilidade. Ou não. Brincadeiras à parte. Antes de começar a falar sobre os jogadores, eu tenho que falar de uma notícia muito importante que saiu ontem, se eu não estou enganado, na terça-feira ou na segunda. Agora eu estou meio perdido, essa semana está bem trabalhosa para mim no trabalho, enfim. Quem tá de São Paulo, Rio, eu sei que tá de folga nesses dias aqui, teve feriados antecipados na verdade. E aqui no Rio Grande do Sul não, então estamos trabalhando e amanhã sexta-feira tem feriado. Então, a mil, final de mês, correria. Voltando pro assunto, tivemos uma notícia muito importante que foi a extensão da temporada regular da NFL. Antes nós tínhamos 17 rodadas, a partir de 2021 teremos uma rodada a mais, teremos 18 rodadas e cada time, ao invés de 16 jogos, terão 17 jogos. Ou seja, o que isso impacta no Fantasy? Existem várias formas de tratar isso, tem até como continuar com a final na semana 16 para aquela galera que tem um pouquinho mais de medo de que possa... os times podem estar classificados na semana 17 já e não colocarem seus titulares. Eu acho que não, eu acho que a gente pode realmente mudar para a semana 17, até que enfim, né? Tinha até post com isso, não faça a final na semana 17, agora vai ser não faça a final na semana 18. Porque na semana 18, quem está classificado vai deixar a gente descansando. Pode acontecer na semana 17, mas eu acho que a gente vai ter um termômetro nesse ano, 2021. A gente vai saber se isso vai acontecer ou não e se a gente vai ter que mudar isso para 2022. Mas de primeiro momento, eu diria, a minha dica para você que é comissário, adicione um jogo à temporada regular e mantenha 3 jogos de playoffs. Em vez de da 14ª rodada começar o Wild Card, começa na 15ª, semifinal na 16ª e final agora na 17ª rodada. Pode ser? Dá uma olhadinha como é que tá a sua liga. Se você não é comissário, já avisa seu comissário para assim que os aplicativos ou os sites em que vocês jogam esteja parametrizado para receber essa modificação. Eu sei que o Sleeper quer entre aspas, nossa plataforma oficial é onde tem a Super League do Fantasy Futebolista. Então ainda não saiu no Sleeper, mas vai sair para as outras plataformas também, para Ligas Dynasty já. Ajusta isso aí, se você gosta de fazer calendário oficial da Liga Dynasty também, para ter aqueles jogos dentro de divisão, quem tem divisão e tudo mais, fica ligado que logo deve sair um update nesses aplicativos que vão permitir fazer a final na semana 17 e arrumar toda essa situação dos playoffs, certo? Além disso, só para complementar isso, esse jogo a mais foi retirado da pré-temporada. Antes eram 4 jogos, agora serão 3 jogos de pré-temporada. No final segue a mesma coisa, porém, ao invés de ter mais um jogo perdido ali, que a pré-temporada não precisa ter 4 jogos, eu acho que uma pré-temporada com 2 jogos estaria mais do que o suficiente. Pode ser que no futuro a NFL faça isso realmente, diminua mais um e jogue mais um jogo, tendo 19 rodadas, né? 18 rodadas por equipe, ou adicionando uma semana de folga a mais durante a temporada. Eu acho que isso é mais válido
do que ter 4 jogos de pré-temporada. Eu entendo assim, pelo menos. Então, esperem seus aplicativos atualizarem, depois vocês ajustam tudo isso aí, tem tempo, a gente ainda está em março, tem muita coisa pela frente, tem Free Agency agora, daqui a pouco tem Draft de Calouros. O Draft de Calouros já está aquecendo pra caramba, né? A gente vê assim, essa época é uma das épocas mais legais, assim, que a gente saiu do Super Bowl, saiu de um campeonato em fevereiro, que se encerrou, e agora a gente tem o futuro das franquias no draft de calouros. Eu acho fenomenal, não é à toa que o draft se chama um segundo Natal para os amantes da NFL. E do Fantasy, para quem joga Ligas Dynasty, então esse período também é muito bacana, porque muitas vezes é o período em que mais ocorrem trocas, porque a gente pode usar essa situação de troca por escolha e já ter a escolha agora no final do mês de abril. Vamos falar então um pouco mais de algumas movimentações que ocorreram nos últimos dias na NFL e seu impacto no Fantasy Football. Seguindo então aqui com o nosso papo sobre a Free Agency e seu impacto no Fantasy, o que essas trocas melhoram, pioram para esses jogadores e para as equipes onde eles irão jogar. Para começar, a gente vai falar de um wide receiver que já está na história, dá para se dizer assim. Ele que correu o tiro de 40 jardas, o mais rápido até hoje da história do Combine. Eu até vou dar uma pesquisadinha aqui agora rapidinho, qual que foi o tempo dele no tiro de 40 jardas, só para mim não falar bobagem. Era exatamente o que eu tinha na cabeça, 4.22 segundos o John Ross correu. Isso fez ele subir no draft, acabou sendo escolhido no 9º lugar no draft de 2017 pela equipe do Cincinnati Bengals, porém é um daqueles busts da liga, né? Um cara que não conseguiu se firmar, teve lesões que atrapalharam sua carreira, e agora que seria o momento de receber uma extensão contratual na equipe dos Bengals, ele não assinou, então ele acaba caindo na Free Agency, e o New York Giants assinou um contrato de 1 ano com ele, 2,25 milhões de dólares para ele, nem tudo disso é garantido, parte disso não é garantido. Ele que chega para ser provavelmente ele vai jogar no slot, tá? Ele não vai ser um jogador que vá brigar, acredito, pela posição de wide receiver 1, nem wide receiver 2, até porque a gente tem o Kenny Golladay. Devo falar, acho, dele na semana que vem, daqui uns dias rola post sobre isso lá no Instagram. Mas ele tem também Sterling Shepard, ele tem, putz, agora me sumiu, o Darius Slayton. Tem jogadores para brigar com ele, e eu acho que ele não tem essa bola toda para brigar por uma posição. Se ele acabar caindo no slot, eu acho que ele tem um pouquinho mais de possibilidade. Para Fantasy, o impacto disso ele é baixo, porque ele não vai ter no primeiro momento, uma grande expectativa sobre as suas costas, sobre sua pontuação. Então, segue sendo um jogador que ainda tem contrato com a liga, ainda está num elenco, mas pode ser que ele comece a ficar esquecido daqui para frente. Ainda ganhou um contrato ok, tá? Ainda tem uma possibilidade, tem uma chance nos Giants real, porém, não espere muita coisa do John Ross por lá, certo? Outro jogador que trocou de equipe foi o Malcolm Brown, running back, que jogou no Los Angeles Rams no ano passado, trocou para o Miami Dolphins, um contrato de 1 ano, 1,75 milhão para o jogador. Isso é uma notícia boa, principalmente para quem tem Myles Gaskin em Ligas Dynasty, porque se num primeiro momento se falou muito em Aaron Jones, se falava muito certo de que o Aaron Jones iria para os Dolphins, ele acabou aceitando uma proposta mais baixa para ficar lá em Green Bay, e a equipe dos Dolphins acabou respondendo com Malcolm Brown, um jogador que não chega para competir pela primeira posição, longe disso, chega para ser o segundo na equipe, já que lá no Los Angeles Rams ele tinha uma disputa aí acirrada com o Cam Akers e também com o Darrell Henderson, e eu acredito que ia ser o workhorse da equipe vai ser o Cam Akers nesse ano. Esse é um impacto bom nesse lado, porque é mais um jogador que estava ali bagunçando os snaps, e eu acho que o Cam Akers vai ter essa chance de ser o cara da franquia, ser o novo Todd Gurley da franquia, enquanto que o Darrell Henderson vai ser um cara mais situacional. Agora, Malcolm Brown, ele ainda estava por lá, tinha alguns jogos que ele aparecia e tal, aparecia como titular, algum cara se machucava em cima da hora. Ele teve pontuações interessantes, mas nos Dolphins ele chega para ser hoje um running back 2 hoje, porque se fala muito que a equipe ainda vai ir atrás de um running back. A gente ainda tem nomes na Free Agency como James Conner, por exemplo, como o próprio Todd Gurley na Free Agency, mas eu não sei se os Dolphins vão para esse lado. Talvez eles vão atrás de um jogador via draft, e via draft é aquela coisa, é o calouro vindo com sangue
nos olhos querendo um lugar para ele numa equipe. E até porque a posição de running back é uma posição que tem uma vida útil muito pequena, então o jogador tem que ir muito bem, não se machucar nos primeiros anos para conseguir uma renovação de contrato aí. São poucos aqueles que conseguem uma renovação assim do estilo Aaron Jones, por exemplo. São mínimos. Christian McCaffrey, Saquon Barkley. Saquon Barkley ainda está em contrato de calor, mas o contrato dele é alto, até porque ele foi draftado muito alto, então ele acaba tendo esse contrato mais volumoso. Então o Malcolm Brown chega nos Dolphins no primeiro momento para ser um running back 2, o reserva imediato do Myles Gaskin. Quem tem mais Myles Gaskin vai ficar torcendo para eles não irem atrás de um running back via draft nem via free agency. E aí vai ser bonito, porque aí ele vai ter mais um ano bem interessante lá. Um outro running back que trocou de equipe, que também não era o running back titular, era o Jamal Williams. Ele que trocou o Green Bay Packers pelo Detroit Lions, um contrato de 2 anos e 7 milhões e meio, 3,75 milhões para ele. É um contrato bom para um running back reserva. Ele pode ter um volume interessante, até porque ele mostrou isso em Green Bay. Sempre que ele entrava, ele mostrava serviço, então ele pode ter um pouquinho de volume lá nos Lions. Porém, não dá para esquecer que os Lions têm o DeAndre Swift como seu running back principal. Então o Jamal Williams deve chegar também como running back 2, seu reserva imediato da equipe, e deve ficar entre os dois ali, tá? Mas com um pouquinho mais pro DeAndre Swift. É claro, se eu tivesse o DeAndre Swift em alguma liga Dynasty, eu ia estar bem preocupado, porque o Jamal Williams, ele é um cara bem interessante. Ele teve momentos muito bons lá em Green Bay, jogos que ele realmente foi bem, tanto no jogo físico, no jogo terrestre, como no jogo aéreo. Então tem que ficar de olho nessa situação, DeAndre Swift, Jamal Williams, e até porque o contrato não é dos piores do Jamal Williams. Um quarterback que mais uma vez troca de time foi o Tyrod Taylor, ele que assinou com o Houston Texans por 1 ano e valores que podem chegar a 12 milhões e meio. É muita grana no Tyrod Taylor. É muito dinheiro mesmo. Isso mostra que aquela situação de Deshaun Watson, principalmente de troca, porque ainda não tinha estourado aquelas bombas de abuso sexual e tudo mais, que cada vez parece que aparece mais, e a coisa está se complicando pro lado dele. Eu julgo a dizer que se continuar do jeito que está ou piorar, uma que a gente não sabe, que ele pode acabar sendo suspenso, né? Mas outra que as equipes que estariam de olho nele, que estariam dando a chave da franquia para ele, não vão dar mais. E com isso o Houston Texans já está se preparando para a possibilidade de perder o Deshaun Watson via troca ou via suspensão. Por isso o Tyrod Taylor assinou esse contrato gordo com o Houston Texans. O Houston Texans que vem fazendo movimentos muito estranhos. A gente já falou do Mark Ingram, que assinou, renovação com o David Johnson, que parecia boa, depois veio o Mark Ingram, aí não se entendeu mais nada. É uma reconstrução, ok, tudo bem. Agora, o Tyrod Taylor, nos últimos anos, sempre que ele teve a oportunidade de ser o quarterback titular, depois dos Bills, que foi quando ele chegou nos Browns, no ano que foi draftado me fugiu o nome do rapaz lá. Sabe, eu tava na língua, tava assim, explodindo, e aí ficou pra trás. Eu tô meio assim hoje, né? Quem viu lá no Instagram, viu que a bobagem que eu fiz hoje de manhã quando eu chamei o Nick Bosa de Joey Bosa Cara, vieram me avisar, agradecer, não sei se ele ouve a gente, o Bruno Brisante veio avisar lá ele que faz parte ainda da League One. Ele me avisar, a pessoa tá metendo o pau lá, que eu acho que tu errou o Nick pelo Joey. Diz que caramba, deixa eu ir lá, e fui respondendo 1 a 1 depois de ter postado errado. E que bobagem. Antes de eu falar bobagem novamente, né? O Tyrod Taylor, ele chegou na época nos Browns para ser o titular e para ser o mentor, entre aspas, do Baker Mayfield. Acabou que ele não foi bem, o Baker Mayfield virou o titular da equipe. Depois ele foi para os Chargers com o mesmo propósito. E aí ocorreu aí aquela coisa patética ele se machucou uma costela, quebrou uma costela, parece, algo assim. E o médico, na hora de dar uma injeção para dor, acabou perfurando o pulmão do cara. Só isso, né? Não por ele ser quarterback, mas o cara furou o pulmão de uma pessoa, cara, para fazer uma injeção de dor. Isso não pode acontecer em momento nenhum. E acabou acontecendo isso. O Justin Herbert jogou bem, virou titular, e o Tyrod Taylor agora vai para outro time no qual ele pode ser titular, mas falando em fantasy,
eu não me preocuparia tanto em ir atrás dele. Ele não vai ser draftado provavelmente, mesmo que ele seja titular. Dificilmente isso vai acontecer novamente, como aconteceu lá nos Browns, que muita gente estava em cima dele. Vai ir bem. Não, ele não vai bem. E continuando nessa onda de quarterbacks, a gente teve o Mitchell Trubisky, né, uma das grandes bobagens da história dos Bears e da NFL como um todo. Acabou não tendo só renovação de contrato. Os Bears continuam fazendo bobagem, porque o Andy Dalton assinou com os Bears. O Mitchell Trubisky assinou com os Bills um contrato de 1 ano, 2,5 milhões, para ser o reserva do Josh Allen. E eu entendo muito bem a movimentação dos Bills, e eu acho uma movimentação bem interessante, porque ele tem características parecidas com o Josh Allen. É claro, o Josh Allen é muito mais jogador do que o Mitchell Trubisky, tem que falar isso aí. Nem tem que falar, né? Vocês sabem disso. Mas aquela característica de daqui a pouco resolver com as pernas, ele pode melhorar isso nos Bills. A questão do passe em profundidade, da pressão, esquece isso aí. Eu acho que não vai ter muita saída. O Trubisky é isso aí. Obrigado, Moto, se aparecer aí no Moto. Se você tem uma moto com cano furado ou cano modificado para fazer barulho, não é legal, tá? Se é uma Harley, tudo bem, uma moto esportiva, ok. Mas pegar uma CG e trocar o cano para fazer barulho é bobagem. Eu tô tacando, esses dias eu taquei cara com som alto, agora eu tô tacando os motoqueiros. Daqui a pouco ninguém mais ouve o podcast. Continuando, Mitchell Trubisky, falando de coisa ruim, né? Mitchell Trubisky tem possibilidades de virar titular caso o Josh Allen se machuque. E nada mais do que isso. Se você tem ele em Ligas Dynasty, eu sugiro manter ele um pouquinho no time. Não dropa ele, mantém ele ali, porque o elenco dos Bills pode favorecer um pouquinho em fantasy. A gente viu que o Mitchell Trubisky não era ruim no fantasy, ele era ruim na NFL. Ninguém queria ter um cara como ele titular na equipe. Mas para fantasy, ele tinha jogos bem interessantes por essa questão de resolver com as pernas. Enfim, ele não era ruim no fantasy e ele não deve continuar sendo ruim caso ele tenha oportunidade. Continuar sendo ruim é bem estranho, mas soa estranho. Enfim, Mitchell Trubisky, Bills, reserva, não drope agora em Ligas Dynasty, mas também não vá atrás dele, porque não deve ter um futuro muito interessante na liga. Dan Arnold, tight end / wide receiver, assinou com o Carolina Panthers um contrato de 2 anos e 6 milhões, o que daria 3 milhões por ano. É um valor interessante para um tight end. Os Panthers precisam. Eles não têm conseguido sucesso na posição de tight end. O Dan Arnold é um cara mais recebedor. E isso para fantasy é interessante. Ele passa de um cara que até teve suas oportunidades, teve seu hype lá no Arizona Cardinals, mas não foi tão bem assim, né? Ele foi, na minha opinião, ele foi pior do que se imaginava. Então ele tem mais uma chance agora nos Panthers, uma equipe que precisa de tight end. A gente não sabe se pela posição do draft eles podem conseguir o Kyle Pitts. É bem plausível isso, mas a prioridade da equipe é ir atrás de um quarterback. Se acontecer isso de não ir atrás de um tight end via draft, o Kyle Pitts da vida, o Dan Arnold passa a ser um nome bem interessante. E eu julgo dizer hoje que ele tem grandes possibilidades de ser um top 10 da NFL, do Fantasy Football, ao final da temporada 2021. Eu acho que é um bom nome, um nome para streaming excelente, e até pela característica de ser um recebedor, né? Então, expectativa alta aí no Dan Arnold nos Panthers. John Brown, wide receiver, veterano, 30 anos, assinou com o Las Vegas Raiders um contrato de 1 ano e 5 milhões e meio. Ele que chega para substituir o Nelson Agholor, que assinou com os Patriots. Tem a característica um pouquinho diferente. Eu particularmente acho o John Brown muito mais jogador, então a equipe dos Raiders ganha com isso. Ele é um cara que pode atacar a profundidade, mesmo com a idade avançada ele ainda tem isso como uma habilidade dele. Ele é um cara mais seguro recebendo bolas que o Nelson Agholor, então tem isso também. Ele pode jogar mais com posse de bola. Rotas, não sou expert de rotas para dizer quem é melhor, quem é pior nesse caso, tá? Mas eu acho que o John Brown ele trabalha melhor, tanto a curto espaço como a longo, melhor do que o Nelson Agholor. Então é um contrato que tem o seu valor. Ele não é um cara que está ficando cada vez mais novo, né? Um cara que já tem seus 30 anos, deve fazer 31, se não me engano, durante a temporada. Então eu acho muito bom.
Eu acho uma adição interessante na equipe dos Raiders e pro Fantasy também. Eu gostava muito dele lá nos Bills, eu acho que ele teve jogos em que ele foi bem aproveitado, ele foi muito bom pro Fantasy. E o impacto dele pode ser bem interessante jogando com o Derek Carr, tanto nessas bolas longas como em PPR. Eu acho muito interessante a adição de John Brown. É um cara que não tem aquele super valor, não é um cara muito valorizado, mas é um cara que, pra ti daqui a pouco pegar ele como teu quarto wide receiver, nossa, quarto wide receiver tá mais do que bom, tá ótimo. Pegar teus jogadores principais e ter, utilizando aquela tática de começar com jogadores bons nas posições de running back, tu vai ser obrigado a ir atrás de jogadores como o John Brown no restante do draft. Então vamos supor que tu pegou na primeira e segunda rodada uma liga de 12 times, 2 running backs, tu não vai ter um wide receiver de elite, então tu vai ter que buscar jogadores que possam vir a pontuar bem durante a temporada, e o John Brown é um desses caras que não vai te custar caro, provavelmente ele vai sair depois da quinta rodada, entendo isso. Não sei se ele chega para ser um wide receiver 1, tá? Vai depender muito de como o Henry Ruggs vai atuar nessa pré-temporada, se ele vai realmente assumir a posição onde ele foi draftado. Foi o primeiro wide receiver no draft com CeeDee Lamb, com Jerry Jeudy. Isso é ridículo da parte dos Raiders, é loucura do John Gruden. Ele não é melhor do que esses dois jogadores. E o Justin Jefferson, que saiu depois inclusive do Jalen Reagor, mostrou que era melhor ainda. Então entendo ter sido um erro, mas a chegada do John Brown é muito boa para melhorar esse corpo de recebedores, e pro Fantasy também acho bem interessante. Acho que vai ser um bom valor aí. Pode ser que ele saia inclusive depois do Henry Ruggs, tá? E se tiver numa posição de escolher entre um e outro, eu diria para ti, vai no John Brown. Ele é um cara mais confiável, mais consistente, pelo menos depois do que a gente viu na temporada 2020. O running back Marlon Mack, do Indianapolis Colts, renovou com a equipe por 1 ano, 2 milhões. Ele que era um dos nomes interessantes de running backs na free agency. Tinha vários times interessados em ter ele como seu backup. Teve problemas de lesão, teve problemas de... Quando foi aproveitado, não soube aproveitar a oportunidade que teve. O pessoal dos Colts já não estava mais assim muito contente com o Marlon Mack. A chegada do Jonathan Taylor também colaborou, né? Tanto que no ano que o Marlon Mack estava se destacando, jogando melhor, ele acabou perdendo espaço para o Nyheim Hines, quando entravam jogadas em que necessitava de um running back que agarrasse melhor a bola, né? Que tivesse condições melhores de fazer uma recepção. O Jordan Wilkins também mostrou alguns flashes interessantes, e o Marlon Mack acabou ficando no meio dessa galera aí. Consequentemente, no ano seguinte, por essa situação dele não levar o futebol americano dele para um outro nível, a equipe foi atrás do Jonathan Taylor, que era para mim o melhor running back da classe. Assinou com o Jonathan Taylor, que chega para ser o workhorse da equipe, mesmo com o Nyheim Hines lá, com o Jordan Wilkins e também com o Marlon Mack quando estava saudável. Independente disso, o Jonathan Taylor, na segunda rodada, onde ele foi draftado, ele é um cara que tem potencial de ser um third down back na equipe. E é isso que vai acontecer. Agora, qual que vai ser o caminho para o Marlon Mack? Hoje ele é um running back 3 na equipe dos Colts. Eu acho que para a carreira dele não foi tão interessante essa renovação. Para os Colts, sim. Mantém ele, já sabe como é que funciona. Ele deve ser um cara que treina bem, enfim, tudo mais. É uma opção no elenco. Mas não espere muita coisa dele. O seu impacto no fantasy vai ser bem pequeno. Acredito que ele será draftado em ligas redraft, mas em ligas Dynasty você pode se aproveitar da situação, que é o que? Ele teve uma renovação, a notícia é Marlon Mack renova. Para aquele cara, sempre tem, não tem uma liga que tenha todos os jogadores expertos. Tá, pode ter, ok, mas aquele cara que daqui a pouco não tem muita noção, tal, Marlon Mack, já ouviu esse nome, olha, renovou. De repente aí, se tu conseguisse uma quarta rodada em liga de 12 times, uma terceira rodada, tava mais do que bom. Vale mais apostar num prospecto dessa rodada no Fantasy, ligas Dynasty, do que Marlon Mack. É isso que eu vejo, pelo menos. Se acontecer uma lesão no Jonathan Taylor, pode ser que o Marlon Mack assuma, mas ele vai ter que brigar com o Nyheim Hines, que se mostrou ser um cara bem competente jogando na posição de running back. Partindo para a posição de tight ends, a gente teve o Gerald Everett, que saiu do Los Angeles Rams, draftado em 2017, draftado alto em 2017.
para a posição. Tá? Ele foi pro Seattle Seahawks, 1 ano, 7 milhões, um ótimo contrato bem gordo. Inclusive eu quero puxar aqui os contracts, tight ends, spot track. Viu? Agora eu tenho um tecladinho mecânico, agora vocês até ouvem aí. Quais são os jogadores com maiores contratos que tem um cap hit maior até o momento? Caramba, isso aqui não está atualizado, não é possível. O cap hit dele é baixo? Não pode. Vamos ver. Onde está você? Gerald Everett. Cap hit de 4 milhões apenas. Mas em questão de salário. Eu queria salário. À tarde eu fiz uma pesquisa. Aqui, assim, agora sim. Então, em salários médios, o nosso glorioso Gerald Everett, em salário médio de 6 milhões, mas com incentivos ele chega a 7, ele está bem abaixo. Mas ele está acima de nomes como, por exemplo, eu estou perdendo os caras, como Jared Cook, um pouquinho mais, Blake Jarwin, TJ Hawkins, que ainda está em contrato de calouro. Mas depois disso é só a galera, né? Ou é calouro ou é cara que ganhou contrato baixo. Olhando como um todo, o contrato dele não é ruim, até porque a gente tem umas bobagens, por exemplo, Kyle Rudolph. A gente tem um Austin Hooper que ganhou bem, a gente tem um Rob Gronkowski que renovou por 1 ano. A gente tem um salário altíssimo do Jimmy Graham, cara, 8 milhões de média. O Tyler Higbee ganha 7,250. São certas coisas assim que às vezes tu fica... Cara, mas... O Cameron Brate ganha 6,800. Nick Boyle 6,5. É muita coisa. É muita coisa para a posição de tight end, na minha opinião, para esse tipo de jogador. Gerald Everett, ele vem com hype. Ele tinha essa possibilidade nos Rams, não conseguiu se concretizar. Ele sempre foi um cara que ganhou muitas jardas após a recepção. E ele tem essa possibilidade, né? Ele tem... a relação jardas-recepções dele é muito interessante. Ele tem muita recepção, muita jarda por recepção. E ele pode se dar bem lá no Seattle Seahawks. Tem um quarterback, que antes ele tinha o Jared Goff. Tinha o Tyler Higbee também para brigar com ele. Lá no Seahawks ele praticamente não vai ter essa troca. Ele não vai precisar trocar de posições com o Tyler Higbee. Nenhum dos dois seria interessantes. Não que o Tyler Higbee passará a ser agora, mas eu acho que o Gerald Everett subiu um passinho na frente. O Seattle Seahawks precisa disso. Até o ano passado tentou com o Greg Olsen, Will Disley que se machucava, Nick Vanette. Vários jogadores apareceram. Tem o outro lá, como é que é, o Jacob Hollister. Vários jogadores apareceram, mas de todos esses eu acho que o que pode se destacar mais é o Gerald Everett. Até me pediram onde é que ele, lá no Instagram, onde é que ele sairia no draft. Eu particularmente, o que eu respondi? Isso é uma realidade. Ou tu gasta alto e pega um tight end de elite. Quando eu falo tight end de elite, eu estou dizendo que tu vai ter que gastar uma primeira, segunda, terceira rodada com quem? Com Travis Kelce, com George Kittle, Darren Waller. Esses 3 caras. Depois deles, olha, eu não vou gastar alto em nenhum tight end hoje. Eu prefiro fazer streaming, que eu ganho mais. Eu adoro fazer streaming de tight end. Eu acho que é uma posição que o pessoal tem que passar a fazer mais. Quem não é adepto, porque daqui a pouco tu pega, por exemplo, um Gerald Everett lá na 6ª, 7ª rodada, de repente. Cara, tu vai escalar ele toda semana, porque ele é o tight end titular, isso, aquilo, aquele outro. Só que daqui a pouco tem um cara lá nos waivers lá que tem um jogo contra o New York Jets do ano passado. Cara, ele vai pontuar mais do que o Gerald Everett. Por que eu vou insistir no Gerald Everett, que daqui a pouco vai jogar contra um Tampa Bay Buccaneers, que tem o Lavonte David jogando de linebacker, que pode parar um tight end. Então é assim, depois dos caras que são elite mesmo na posição, ninguém é tão confiável assim. Pode ser que algum jogador se torne confiável durante a temporada, mas eu não gasto capital alto. Eu prefiro numa 6ª, 7ª ainda estar enchendo meu time de running back ou wide receiver nessas situações. Mesmo vale para quarterback. Quarterback também, não adianta tu pagar lá, o ano passado o pessoal pagando o Lamar Jackson uma 2ª rodada, Patrick Mahomes uma 2ª rodada. Eles vão dar um retorno, mas um cara que às vezes nem draftado vai te dar quase o mesmo retorno, dependendo das rodadas, ou draftado ali depois dessas rodadas. Eu lembro que ano passado eu draftei em uma liga, na 5ª rodada ou 6ª, o Kyler Murray.
Era uma aposta, se pagou, deu muito certo. Então isso pode acontecer. Mas tight ends, principalmente tight ends, deixou passar os elites ali. É melhor tu deixar passar outros. Daqui a pouco não tem nenhuma opção, mas sempre vai ter um cara para apostar na posição de wide receiver, principalmente ou de running back. Continuando nos tight ends, falando outro cara que está ali nesse mesmo bolo de jogadores que podem ser que vão ficar fazer uma boa competição, pode ser que não. Jared Cook assinou com os Los Angeles Chargers um contrato de 1 ano e 6 milhões. Ele vem para substituir o Hunter Henry, que acabou assinando lá com o New England Patriots. E eu achei um movimento muito bom pro Los Angeles Chargers. Por quê? Porque tu tem um Justin Herbert crescendo, evoluindo, e tu precisa dar armas para ele continuar essa evolução e se tornar o franchise quarterback, aquele cara que vai receber aquela renovação gorda que vai te dar o retorno quando essa renovação chegar. Assim, com a saída do Hunter Henry, faltava um tight end recebedor, que o Hunter Henry era. O Jared Cook é um tight end recebedor, já é um veterano, 33 anos, mas eu acho que ele pode ser útil, bem útil nessa situação. Ele é um cara que recebe muitas bolas, ele é um tight end que pega o histórico dele de alvos, ele é um cara que recebe muitas possibilidades, bastante volume por onde passou, e deve ser assim lá nos Chargers também. Além disso, ele vem das 3 melhores temporadas na carreira dele, quando o assunto é touchdown. Nos últimos 2 anos pelo Saints foram 16 touchdowns. Eu tenho tudo isso na memória porque eu escrevi um texto sobre ele, tá lá no Instagram há umas 2 horas atrás, mais ou menos. Então tá tudo fresquinho na minha cabeça. Por isso que eu lembro de tudo isso aí. É um outro cara que é interessante, mas é um cara para streaming também. É um cara que tu não vai ser o cara que tu vai utilizar ele toda semana, porque ele vai variar. Vai ter jogos melhores e jogos piores. E por isso não se paga alto. Ele até o ano passado, retrasado, se não me engano, o ano que ele foi pro Saints, nossa, tinha gente pegando ele entre os 5 melhores. E ele não deu esse retorno todo pra galera que apostou nele, né? Muito inconsistente. Então, esse é o impacto dele no Fantasy. Eu acho que é um impacto positivo, principalmente na NFL e no Fantasy pro Justin Herbert, além de Jared Cook continuar tendo o seu valor. Se você tem ele numa Liga Dynasty, ele não tem tanto valor assim, porque ele é um cara que já tem sua idade avançada. Mas daqui a pouco procurando um cara que não tem tight end aí e tal, de repente tu consegue uma troca até que valorize o teu lado numa troca, certo? E para fechar aqui nosso episódio de hoje da Free Agency, o maior contrato de todos esses, Curtis Samuel, wide receiver ex-Carolina Panthers, assinou com o Washington Football Team um contrato de 3 anos, 34 milhões e meio, total de 11 milhões e meio por ano, tornando ele o 21º wide receiver mais bem pago da liga. Hoje teve renovação do Tyler Lockett. Eu não olhei depois da renovação, até não entrei tanto em detalhes dessa renovação do Tyler Lockett. Como eu disse já, toda semana vai aparecer alguém, principalmente alguém que não segue a página lá no Instagram, para dizer assim, notícia requentada, mas já faz uma semana que aconteceu. Vocês que estão ouvindo sabem, e quem segue no Instagram também sabe, que a ideia não é dar a breaking news, e sim trazer a notícia e seu impacto no Fantasy. Senão a página chamada Fantasy Futebolista não teria por que existir. Se fosse para breaking news, entra no NFL Brasil lá que tu vai ter toda a notícia e minutos depois dela sair que um Ian Rapoport reportar, um Adam Schefter, alguma coisa assim. Então esses lugares vão te dar a notícia na hora. A minha ideia é sempre trazer um texto e poder trazer para vocês o que isso significou. Senão, se eu não fizer a relação do Fantasy, eu não preciso ter uma página chamada Fantasy Futebolista. Eu posso ter uma página, sei lá, Notícias NFL, e ficar falando só e não ter nada mais para dizer, não dar opinião principalmente, que é o que eu mais gosto de fazer lá no Instagram aqui também. Então o Curtis Samuel, eu gostei muito dessa contratação do Washington, particularmente. E pode impactar um pouquinho no Terry McLaurin negativamente, mas eu acho que como um todo pode impactar mais positivamente, muito pela chegada do Ryan Fitzpatrick. Ele tem condições de distribuir bem a bola para os dois wide receivers, para o Antonio Gibson também no running back, para o Logan Thomas, tight end. O Ryan Fitzpatrick é um cara que ele já transformou jogadores medianos para ruins em ótimos jogadores do Fantasy, em função do estilo de jogo do Ryan Fitzpatrick, sem medo, ir pra cima, lançar quando acha que tem que lançar,
Ele que é um cara que tem um QI, um dos maiores QIs da liga, né? Ele se formou em Harvard, então estudou, se formou, não sei, em Harvard, então é um cara que não Harvard não é um time de futebol americano, é uma faculdade para futebol americano, para quem quer ser jogador. Enfim, você sabe o histórico da faculdade. E o Curtis Samuel chega nessa situação em que ele é bem valorizado. Ele teve um ano passado interessante, quando todos os olhos estavam em DJ Moore e no Robbie Anderson. Ele apareceu em vários jogos, teve pontuações bem interessantes. Ganhou alguns jogos para quem apostou nele num flex. Fez pontuações excelentes mesmo. E com isso chamou a atenção de outras equipes. Os Panthers não renovaram e ele acabou indo para free agency, assinando com o Washington. E, cara, esse ataque para mim, pode anotar, vai ser um dos melhores ataques no Fantasy no ano que vem. Pelo Ryan Fitzpatrick, pelo Terry McLaurin, pelo Antonio Gibson, pelo Curtis Samuel e também pelo Logan Thomas. Outros jogadores podem aparecer aí? Podem. Eu vejo hoje uma situação assim, é o wide receiver 2 da equipe, o Curtis Samuel, mas ele vai ser um daqueles caras que a partir da quinta, sexta rodada podem ser um dos caras que mais serão custo-benefício no Fantasy em 2021. Porque ele tem potencial, ele já mostrou isso pelos Panthers. E quando tem Ryan Fitzpatrick, o céu é o limite. Olha o que ele fez com o Devante Parker, cara. Quando ele começou a jogar, o Devante Parker virou um dos melhores wide receivers da liga. ele terminou top 6, eu acho, no final do ano. Mesmo começando bem mal a temporada. Então, assim, quem quer apostar nele em ligas redraft, eu acho bem interessante. Em ligas Dynasty, o valor dele aumentou em relação ao que era. Eu hoje, se eu tivesse o Curtis Samuel e tu me oferecesse um final de primeira rodada desse draft, eu não aceitaria. Eu ia pedir pelo menos uma metade ali, entre a sexta e a oitava posição, no mínimo por aí, para conseguir alguém que possa dar esse retorno à altura. Ainda mais um contrato de 3 anos, ele tem 25 anos, ele pode estar entrando no melhor período da carreira dele na equipe de Washington. Então, muito interessante mesmo essa movimentação para o Curtis Samuel e também para a equipe de Washington, de olho no Washington. Quem conseguir draftar jogadores de Washington no Fantasy vai se dar muito bem em 2021. Estou assinando agora, pode mandar o papel para cá que eu passo em cartório e tá tudo certo, autenticado, vamos embora. Esse foi mais um episódio sobre a Free Agency e seu impacto no Fantasy. Semana que vem a gente segue falando da Free Agency, que tem bastante notícia. Eu acho que semana que vem vai ter outra semana na semana seguinte. Antes de começar a falar de calouros, né? Inclusive, só para antes de que vocês que são o pessoal aí mais de fé, mais que acompanham mais o nosso Instagram, nosso podcast, ainda não estou falando muito de calouros, porque eu vou falar antes do draft, com certeza, mas para fantasy não adianta entrar muito em detalhes pré-draft, porque onde eles irão jogar influencia muito na sua posição final. Quem falava em Clyde Edwards-Helaire antes do draft? Pouca gente, né? Pelo menos ele não era nem as 5 primeiras escolhas de running back pré-draft. Depois ele foi escolhido em muitas ligas com a primeira pick no ano seguinte, naquele draft, né, de calouros. Então muita coisa muda, a equipe vai influenciar. Tem, por exemplo, um Sonny Michel da vida, foi draftado na primeira rodada, primeira acho, né, segunda, acho que foi a primeira ainda. E caiu nos Patriots, cara, horrível. Então não vou trazer tanto conteúdo pré-draft da NFL, mas pós-draft, aí sim. Pré-draft deve ter ranking ou prateleiras, alguma coisa assim. Eu ainda não fiz, não parei para olhar isso, mas eu vou ver o que encaixa melhor na situação. Ter mais notícias, a gente está tendo Pro Days também, então não tem o college para ajudar nessa questão a posicionar os jogadores, então vai ser Pro Day mesmo, tá mais espalhadas as notícias. Mas pós-draft, aí sim, aí a gente entra com prateleiras, com rankings, com prateleiras, que ajuda muito na hora do draft de calouros em Ligas Dynasty. E algumas situações específicas dos jogadores, alguma análise individual daquelas melhores escolhas, certo? Então, quem está esperando conteúdo de calouros, aí calma que vai ter e na hora certa. Fiquem tranquilos que eu não vou deixar vocês na mão, certo? Um bom resto de semana, um bom feriado a todos, uma feliz Páscoa para vocês, muita saúde para vocês e para as famílias de vocês, principalmente, né? E se cuidem, ainda estamos em pandemia, então tem que tomar cuidado, tem que se cuidar, porque você se cuidando não está sendo egoísta. Então, olhando só para o próprio umbigo, então vamos olhar um pouquinho para os outros, certo?
Não vou ficar entrando nesses detalhes aqui agora. Tá bom? Um bom resto de semana, um bom feriado para quem tem feriado, feliz Páscoa e até semana que vem. Um abraço.